Episódio 4 do nosso podcast A Força do Corredor. A gente vai falar sobre estabilidade e core, aquilo que realmente vai te blindar contra lesões. Por quê? Porque o core, ele tá muito relacionado justamente a tudo o que se refere à estabilização no seu corpo. Então, para você ter um joelho estável, você precisa ter um core forte. Se você quer realmente ele não ter, por exemplo, um drop pélvico, que é um dos conceitos que a gente vai abordar hoje nesse podcast, que está muito relacionado a maior impacto em um dos lados do corpo, consequentemente gerando mais dores em um lado específico do corpo. Então, às vezes você tem mais dor do lado direito ou do lado esquerdo, geralmente porque esse drop pélvico acontece de forma dinâmica, você acaba pondo mais força e mais impacto em um dos lados do corpo. Isso afeta quadril, isso afeta joelho, e aí vai gerando aquelas lesões também por desgaste e por estresse mecânico repetitivo. Então, por essa razão, entender exatamente como trabalhar o core e entender de fato o porquê de fazer isso é muito importante. Então, se você já sentiu dores no quadril, na lombar, provavelmente você está com uma baixa estabilidade no core, ou podem ser outros fatores associados, lógico, mas um bom lugar para você começar a pensar e trabalhar é justamente começando a trabalhar o core. Então, todas as vezes que você parar de negligenciar isso e começar a de fato treinar a parte específica de core para corrida de rua, você vai ter muito mais capacidade. E é exatamente o meu objetivo hoje, mostrar para você como que a falta de estabilidade, um core fraco, estão por trás de lesões comuns aí que vocês vão enfrentar ao longo da vida de corredor e também de dores. Lógico, pessoal, existem outros fatores, existe às vezes você foi numa prova, se estourou, beleza, às vezes vai vir uma lesãozinha, uma dor, isso é uma coisa. Agora, você muitas vezes está com o core fraco e aí por isso você não entende o porquê que acontece de frequentemente tá lesionando, frequentemente sentindo dores e não sendo algo esporádico que aconteceu por uma situação específica. Então, vou tentar ensinar para vocês um pouquinho sobre como desenvolver essa base sólida para poder prevenir dores, lesões, principalmente em quadril, lombar e um pouquinho do joelho, que acaba também sendo influenciado de forma aí indireta pelo quadril. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é estabilidade, por que isso é tão importante. Pessoal, nós temos a estabilidade pélvica e a estabilidade central. Então, é importante que a gente entenda que o conceito de estabilidade, ele se refere, em primeiro lugar, a um controle neuromuscular, neuromotor, que se origina lá do nosso símbolo ali, lá da parte neuronal a nível de cérebro, por uma série de mecanismos, de estruturas, inclusive também estruturas do ouvido interno, que são estruturas que vão geralmente estar ligadas com o pessoal que tem labirintite. Então já começa aquele centro a trabalhar a questão da estabilidade. Mas a estabilidade não é apenas neurológica ou lá a nível do cérebro. Ela também está diretamente ligada à estabilidade pélvica, que é justamente a parte de core como um todo, que é abdômen, e a parte do quadril. E essa parte central do seu corpo é que realmente dá toda a capacidade de estabilização, de equilíbrio dinâmico para você, para que, por exemplo, quando você vai fazer uma corrida, você está saltando de uma perna para outra e você consiga manter uma certa estabilidade. Pessoas que têm algumas síndromes, alguns problemas, elas não conseguem manter essa estabilidade. E aí você vai reparar bem. Provavelmente uma pessoa que apresenta alguma síndrome, alguma disfunção, ela vai, por exemplo, ir fazer um movimento simples de corrida e ela vai cair para um lado como se ela estivesse quase que dando um salto de lado. Você vai começar a reparar isso. E é justamente aí que tem mais impacto, consequentemente, mais riscos de dores e lesões. Então, existe também uma relação com o controle postural dinâmico na corrida. Então, todas as vezes que você desenvolve uma boa estabilidade, o seu controle postural, a sua capacidade de se mover ao longo do espaço de forma muito menos desequilibrada ali, batendo um pé no outro, um lado caindo mais do que o outro, que seria o drop pélvico, você provavelmente está com uma boa estabilidade. Então, a gente também precisa entender esse conceito de drop pélvico. E o que seria um drop pélvico? O drop pélvico ele é justamente quando você traça uma linha na sua pelve
principalmente ali já quase chegando na lombar, então é entre a lombar e a coluna sacral, se você quiser estudar isso de forma mais aprofundada. Mas basicamente, se você traçar uma linha ali e você traçar uma linha reta e você vê uma pessoa correndo, e se essa pessoa apresentar um drop pélvico, provavelmente às vezes ela vai fazer isso aqui durante a corrida. Ela vai fazer como se fosse uma gangorra com o quadril, a pelve dela. A pelve é a junção dos dois quadris com a coluna sacral ali, todo esse complexo ali inferior. Então, justamente você tem a pelve, e aí o que que acontece? Se você estiver tendo essa gangorra acontecendo, provavelmente você está tendo um drop pélvico. O que que isso influencia na prática? Você tem uma queda muito grande para o lado direito, depois uma queda muito grande para o lado esquerdo, e outras pessoas apresentam um drop pélvico que é um padrão unilateral, onde, por exemplo, elas têm muita queda do lado direito e sempre mantêm o lado esquerdo alto, por exemplo. Então sempre está pondo mais impacto na direita ou sempre na esquerda, e tem alguns que fazem esse balanço, que é pior ainda, porque você tem um tempo todo uma instabilidade muito grande, que vai gerando uma série de sobrecargas no quadril, na lombar. No início, a pessoa começou a correr, às vezes não sente um impacto direto, mas ao longo da vida útil dela de corrida, vai sendo encurtado seus dias ali por conta desse problema. E a gente até costuma fazer muito uma analogia. Cara, quando você corre com um core fraco, é como se você estivesse construindo uma casa ali em cima de uma areia. Por quê? Você tem capacidade, potência, capacidade de acelerar, capacidade de montar uma grande estrutura, nesse contexto mais de arquitetura ali e tal. Mas a parte que é a base fundamental do negócio não tem solidez. E aí o que que acontece? Na hora que bater um vento, na hora que você for para um momento de mais intensidade, vai vir o problema. E é justamente o que eu falei. Às vezes a pessoa está começando a correr, está com uma série de problemas funcionais, de core fraco, de instabilidade, e aquilo passa batido. Mas conforme ela vai aumentando a intensidade, é onde os problemas começam a aparecer. E a gente precisa entender, pessoal, que o core ele é muito diferente do abdômen. Por quê? Core, ele não é somente abdômen. Também tem um abdômen, né, o reto do abdômen, mas ele inclui glúteo, lombar, oblíquos, transverso abdominal. Ou seja, para mim treinar core não é eu ficar simplesmente fazendo flexão de tronco ali num abdominal comum. Isso também vale, também é um ponto. Mas a gente precisa trabalhar padrões como anti-rotação e anti-extensão, antiflexão e todos os trabalhos ali que você tem que fazer resistência e estabilidade de forma dinâmica. Por isso que às vezes exercícios que não tem nada a ver com abdominal direto também trabalham o core. E aí é justamente a partir desse momento que a gente entende que isso não é sobre você desenvolver um tanquinho, você tá desenvolvendo ali um abdômen. Não, porque pessoas às vezes que não têm um abdômen aparente, mas têm um core forte. Então não é sobre ter esse tanquinho, não é sobre ter essa questão estética. Isso aí vem com um baixo percentual de gordura e um trabalho mínimo ali, um desenvolvimento músculo da musculatura do reto do abdômen. Mas isso não é tudo. E a gente precisa pensar nessa capacidade, em primeiro lugar, funcional, e depois, se já é uma pessoa que já tem uma capacidade funcional boa e tá querendo ali diminuir um pouco o percentual de gordura para poder ter uma certa vaidade, vamos pôr assim, não tem problema. Também é possível, isso vem como consequência, mas isso não pode ser o fundamento pelo qual você vai treinar o seu core, tá bom? E aí, você tem que entender o seguinte, o core é justamente o que sustenta o teu corpo. Se você tiver um core bom, um core forte, cara, você vai ter equilíbrio no seu corpo. O que acontece muitas vezes com pessoas que vão para uma academia e treina muita perna, treina muito braço, treina muito grandes músculos, mas negligenciam o core. São pessoas que se tornam altamente instáveis e aí quando elas vão para a corrida, elas têm muito mais dificuldade de conseguir estar fazendo esse treinamento em alta intensidade, essa corrida em alta intensidade, de forma a manter um bom padrão de movimento. Porque, por exemplo, quando elas mexem o braço, o tronco está toda hora desestabilizando, o quadril, consequentemente, vem a desestabilizar, gerando drop pélvico junto. E aí vai associando lesões, associando dores. Então, às vezes é algo totalmente ali fácil de corrigir, mas que está sendo negligenciado, não está sendo visto e não se tem um entendimento real da necessidade disso. E é justamente a partir do core que a gente tem transferência de força
para membros inferiores e superiores. Inclusive o método Pilates, ele é muito em cima do powerhouse, que é o core. E com o avançar ali dos estudos, todos os outros métodos, todos os outros meios de treinamento têm visto isso. Só que na musculação tradicional, por mais que ela tenha muitos benefícios, ela acaba treinando pouco isso. Porque muitas vezes você tem um objetivo mais estético e você treinar um core, um exercício de estabilidade, não vai influenciar praticamente em nada. Pelo contrário, às vezes nem vai ter um resultado direto ali. Mas é algo que também precisa ser trabalhado a partir de um ponto de vista funcional e objetivando a melhora da performance na corrida. Então, algumas consequências que você vai encontrar se você tiver um core estável, por exemplo, é o aumento de dores recorrentes na lombar, quadril, joelho, porque vai ter mais impacto nessas articulações, nessas estruturas. E esse impacto também vai se tornar maior em lados específicos, o que sobrecarrega ainda mais, porque se eu tenho muito mais demanda do meu lado direito de forma repetitiva, essa estrutura uma hora vai ceder. Enquanto que a outra estrutura está sendo preservada. Só que aí depois que a estrutura direita estraga, tá doendo, tá com muita dor, você vai compensar com a esquerda. E aí é onde ferra um lado, passa um pouquinho, ferra o outro. Então acontece mais, a pessoa tem um problema no joelho direito, ela vai lá, faz uma cirurgia e tal, começa a compensar com o esquerdo. Aí volta, tem que fazer a cirurgia do lado esquerdo. Então é um problema assim que vai se tornando de cada dia maior magnitude, né? Vai se tornando cada vez mais problemático. E aí, depois que você tem uma estrutura desgastada, cheia de artrose, cheia de problemas ali, vai se tornando cada vez mais difícil melhorar e reverter esse quadro. Por isso tem que ter bastante cuidado com isso. E um core instável não é a única explicação para cada caso, mas com certeza é um ponto de atenção e alerta para a maioria das pessoas. Entra também a questão da perda de eficiência na corrida. Então, uma das coisas que acontecem relacionadas a um core instável é justamente você perder essa eficiência. Então, você não consegue ter um conceito chamado economia de corrida. O que é economia de corrida? É quando você consegue fazer bastante movimento sem gastar tanta energia. Por que os corredores de elite são corredores de elite? Porque eles conseguem deslocar em alta velocidade durante muito tempo sem gastar tanta energia, sem se desgastar tanto. E é justamente isso que tornam eles corredores de elite. Quem não é um corredor de elite? Um cara pesado, um cara disfuncional. Então, se você está disfuncional no seu core, na sua estabilidade, já é um ponto de perda de eficiência. E às vezes, você está em alto nível, você é da elite, mas está faltando o detalhe que está fazendo você ficar em terceiro, em quarto, em segundo e não conseguindo realmente passar para o próximo nível. Então, talvez caiba um ponto de atenção, porque é algo que você pode estar negligenciando. Aumento do risco de lesão por sobrecarga, como eu já falei, e também a fadiga precoce, compensações na mecânica. Então, tudo isso vai associar. A fadiga precoce, ela geralmente não é um quadro assim tão comum, porque é uma pessoa que já está treinando, por mais que ela não esteja negligenciando isso, dificilmente vai ser uma causa macro de baixa performance, mas às vezes no detalhe pode fazer diferença. E aí, mais um ponto que a gente tem que entender é de fato, beleza, já entendi a importância do core, já entendi o que está associado a isso, por que eu preciso parar de negligenciar isso. Mas então, Gabriel, como que eu treino o core de forma funcional para corrida de rua? Então, a gente vai precisar usar muitos exercícios que não considerem apenas o abdômen, o reto do abdômen, mas que a gente consiga desenvolver e priorizar o controle antes de colocar sobrecarga, antes de pensar em um desenvolvimento estético. Então, os principais exercícios e progressões de exercícios que a gente vai usar são as pranchas, pontes, um bird dog, por exemplo, um dead bug. Então, são exercícios que exigem estabilidade a partir de um treinamento de instabilidade e geralmente com isometria, porque acaba caindo muito bem para você encaixar esses treinos. E são treinos que não são um treino que vai fazer você de fato ali se tornar um corredor de elite. Não é o treino principal de performance, mas 2 vezes por semana, aplicados ali, encaixados dentro da rotina, já fazem um estrago enorme e já vão te ajudar a tirar essa lacuna que às vezes está sendo negligenciada.
Então, existem muitas pessoas, muitos alunos que já passaram por aqui, que às vezes estavam justamente nesse detalhe. Poxa, tô lesionando muito, tô tendo recorrência de lesão. E começava a fazer um trabalho mais de força específico. Começaram a fazer trabalho de core, que não faziam na academia, por exemplo. E aí, tinha ali uma dor lombar crônica. E aí passou ali 4 semanas, tal, tava trabalhando com mais exercícios de core, além de outros específicos. E a dor foi se sumindo, foi ali desenvolvendo e conseguindo correr melhor dentro da corrida de rua. Então, se você quiser correr muito mais leve, com menos riscos aí de estar vindo a se lesionar, com menos dor e realmente tendo mais controle, mais consciência corporal, investir nesse treinamento de estabilidade, de core, vai ser fundamental e com certeza vai te ajudar bastante. É por isso que eu te convido também a assistir todos os outros episódios aqui do podcast, acompanhar o canal do YouTube, Instagram e principalmente não deixe de entrar na comunidade Resilientes, porque lá é o núcleo onde eu coloco todos os treinamentos específicos, programas de treino de core para corredores de rua e tantos outros mini cursos, como mini curso de recovery, realmente tudo aquilo que você precisa para você conseguir chegar no próximo nível, evoluir dentro da corrida de rua e poder ter ferramentas práticas, recursos para aplicar, sem precisar quebrar a cabeça, sem precisar inventar algo aí do nada. Então, eu espero que você tenha gostado de mais um episódio. A gente tem desenvolvido essa série para realmente vocês possam aprender um pouco mais e se desenvolver, ao mesmo tempo em que eu também aprendo todos os dias que venho aqui, porque eu reviso aquilo que eu tenho feito e consigo cada vez mais buscar ser mais eficiente para poder colher resultados dentro da corrida de rua, não só a nível de performance, de conseguir o melhor resultado do mundo, mas também para que você possa praticar a sua corrida de rua com resultados legais, mas mantendo uma boa estética, mantendo uma boa qualidade de vida, uma saúde e bem-estar. Porque não adianta também você ter um baita resultado se está te destruindo. Porque a corrida, para a maioria de vocês, é bem-estar, é saúde, é um momento de realmente estar trabalhando a mente, sabe, desfrutando do momento e não um peso, não uma necessidade de ganhar, porque senão não vai ter um patrocínio ou um dinheiro aqui. E realmente esse tem que ser o objetivo mesmo. Que seja algo que vai trazer disposição, que vai trazer coisas boas para você. Então a gente precisa unir as coisas para que você, ao mesmo tempo que tem um prazer, também consiga ter um certo desenvolvimento, um certo resultado. E também não tenha uma montanha pesada ali para subir, mas você consiga, através de um treinamento correto, diminuir esse peso, essa dificuldade que é inerente, enfim, faz parte da corrida mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês em um próximo momento, próximo episódio. Um abraço.